Impedir a matrícula do servidor ou de seus dependentes em caso de transferência compulsória de ofício, quando inexistir instituição congênere no município, possivelmente implicaria o trancamento do curso ou sua desistência. É um momento de estarmos exatamente atuando de maneira mais discreta possível. O protagonismo hoje é do povo brasileiro e do eleitor. Depois de carregada, testada e lacrada, a urna retorna para essa caixa. Aqui, vejam só, possui a identificação da cidade do país de destino. Sabe quando a mãe ou o pai fala mal um do outro para o filho? Esse tipo de comportamento é punido por lei e tem nome: alienação parental. Olá, boa noite. Boa noite. Quarta-feira é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo decidiram hoje que servidor público militar transferido pode ingressar em universidade pública na falta de universidade privada similar à de origem. Repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E a decisão sobre esse tema aqui no STF foi por maioria. Os ministros julgaram um recurso apresentado pela Universidade Federal de Rio Grande, um município que fica no Rio Grande do Sul. A instituição, ela questionou uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que garantiu que um servidor público militar pudesse continuar os estudos na universidade pública. Esse servidor, ele morava no Rio de Janeiro e foi transferido então para esse município. Lá, no Rio de Janeiro, ele cursava o curso de Direito em uma universidade particular. E no município de Rio Grande não tinha, então, uma universidade igual, uma universidade privada com esse curso, e por isso o tribunal permitiu que ele continuasse os estudos na universidade pública. Esse recurso aqui no Supremo tem repercussão geral reconhecida, o que quer dizer que a decisão de hoje deve ser adotada no julgamento de processos semelhantes nas instâncias inferiores. Mais de 70 processos estavam aguardando essa decisão, que vale também para os dependentes dos servidores públicos, civis e militares. Vamos ver a reportagem. Na primeira sessão, presidida pelo novo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, os colegas Edson Fachin e Alexandre de Moraes desejaram êxito na gestão nos próximos 2 anos. Nesta primeira oportunidade que tenho sob a presidência de Vossa Excelência nesse colegiado, reiterar os sinceros cumprimentos a Vossa Excelência e almejar que tenha pleno êxito no desenvolvimento dos seus afazeres e de suas funções, com muita fé constitucional e muita força institucional. Como é a minha primeira manifestação, cumprimentar novamente o ministro Dias Toffoli pela assunção da presidência, reafirmando aqui minha certeza absoluta no sucesso da sua gestão, ministro. Já na pauta da sessão, o ministro Edson Fachin, relator de um recurso, disse que não há ilegalidade na matrícula em universidade pública caso o local de transferência do servidor público não tenha faculdade privada igual a que ele estudava. Destacou que essa é uma exceção e vale para situações de transferência obrigatória. Impedir a matrícula do servidor ou de seus dependentes em caso de transferência compulsória de ofício, quando inexistir instituição congênere no município, possivelmente implicaria o trancamento do curso ou sua desistência. Os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Celso de Mello seguiram o relator. Afastar o servidor do seu direito à educação também, aqui a educação do curso superior, não se pode impedir que ele tenha direito a essa transferência numa instituição não congênere, por ausência da instituição congênere, porque é uma excepcionalidade. É constitucional a transferência do servidor militar removido ex officio de universidade privada para universidade pública, na hipótese de inexistir instituição de ensino superior congênere no local da sua nova lotação. Não ofende a Constituição Federal a previsão legal, no caso o artigo indicado, que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor,
a ele e a filhos a matrícula em instituição pública se inexistir instituição congênere à de origem. Nós temos uma situação que, de fato, não foi ferida. Pelo contrário, como disse agora a ministra Rosa, e já tinha sido observado, o ministro Brito chegou até a chamar a atenção de que essa situação se colocaria. E tal solução confere sentido, atribui concreção e torna efetivo o direito fundamental à educação, que a todos assiste de modo difuso. E o ministro Ricardo Lewandowski, ele também falou que nesses casos de transferência obrigatória deve ser assegurada a matrícula desses servidores, mas chamou a atenção de que alguns cursos podem não ter a capacidade de receber os novos alunos. É preciso, talvez, antever que no futuro nós nos deparemos com alguma situação em que essa transferência se mostre impossível. Por exemplo, no caso de uma faculdade de medicina pública, onde as vagas são restritas, onde não é possível, como num curso de direito. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. Considerado o livre acesso preconizado ao ensino superior no artigo 206 da Constituição Federal, essa vinculação, obstaculizando que a simples determinação de transferência conduza à matrícula daquele que fez vestibular para uma universidade privada, numa universidade pública. O último a votar, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, também compartilhou da preocupação do ministro Ricardo Lewandowski e, por outro lado, lembrou que há cursos com déficit de alunos. Por outro lado, é importante lembrar que outros cursos, ao longo do tempo, oferecidos por universidades públicas, há desistências. E as vagas ficam abertas. E a estrutura está lá, o professor está sendo pago, a estrutura física do ambiente para as aulas está lá, os servidores e funcionários estão lá, e o limite de vaga, ele não está completo porque ao longo do curso houve desistência. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto, está aqui, tem outras informações da sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Depois do intervalo, os ministros ainda julgaram uma ADI e um recurso, né? Exatamente. Uma sessão bastante produtiva hoje, com 3 resultados. Uma ação direta de inconstitucionalidade que estava na pauta de julgamentos da pauta dirigida dessa quarta-feira, acabou sendo julgada procedente pelos ministros na tarde de hoje, entendendo que uma lei de 2008 do estado do Tocantins, que tratava de a possibilidade de intervenção e supressão de vegetação em áreas de proteção ambiental, fere a Constituição no sentido de que a competência para legislar sobre esse assunto deveria ser da União e quando o Estado legislou, teria extrapolado essa competência, havendo, portanto, uma usurpação da competência da União para legislar sobre este tema. Um julgamento que foi até bastante rápido, os ministros acabaram decidindo pela procedência dessa ação direta de inconstitucionalidade. E logo em seguida, o ministro Dias Toffoli, presidente, nessa primeira sessão em que o presidente Dias Toffoli acabou assumindo, ele começou a chamar algumas listas, recursos que haviam em listas dos ministros e que já estavam divulgadas na pauta dirigida, acabou chamando um agravo regimental, um recurso e uma ação rescisória da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Ricardo Lewandowski, ao receber a ação rescisória, entendeu que não era o caso de cabimento desse tipo de ação, mas sim de uma ação anulatória, que pretendia anular um acordo feito o Estado do Tocantins e o Estado da Bahia, que teria sido homologado pelo ministro Luiz Fux em 2013 e que tratava de demarcação de territórios. Essa ação rescisória foi proposta com o objetivo de anular esse acordo. E para o ministro Ricardo Lewandowski, que aplicou o entendimento e o código da época, que era o Código de Processo Civil de 1973, entendeu que a ação que deveria ser cabível para anular esse acordo homologado deveria ser uma ação anulatória e não uma ação rescisória e indeferiu o processamento, determinando seu arquivamento. Contra essa decisão, veio o recurso que foi julgado hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal e que, por maioria, acabou seguindo o mesmo entendimento do relator ministro Ricardo Lewandowski. Não cabe rescisória,
é cabível a anulatória e, nesse caso, o julgamento, a ação deve ser arquivada. O ministro Edson Fachin foi o primeiro a abrir divergência. Para ele, deveria ser conhecida, na verdade, deveria dar processamento a essa ação para que o plenário pudesse decidir sobre as condições da ação. Se quem propôs essa ação rescisória poderia fazê-lo, um dos pontos levantados pelo ministro Alexandre de Moraes, e mesmo se decidisse, o Supremo poderia analisar o mérito dessa ação rescisória. Mas ficou vencido, junto com o ministro Marco Aurélio, que seguiu a sua divergência, e também o ministro Dias Toffoli, presidente, que acabou seguindo o mesmo entendimento. Então, por maioria, mantiveram a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, arquivada essa ação rescisória. Obrigado, Karina. Obrigada, até amanhã. Eu que agradeço, até amanhã. E no intervalo da sessão de hoje, o presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, falou com a imprensa sobre a primeira sessão plenária dele à frente da presidência da Corte. O presidente do STF e CNJ, ministro Dias Toffoli, disse que nesta primeira sessão plenária escolheu processos com assuntos administrativos que já aguardavam julgamento. Reforçou que a escolha desses temas é para reorganizar as atividades do Supremo. É uma pauta sem polêmica, bastante objetiva, porque também teremos uma pauta administrativa na qual eu vou apresentar as minhas proposições para esta gestão, uma reordenação do organograma do Supremo Tribunal Federal. O presidente disse ainda que está adotando uma postura mais discreta, já que o momento agora é do eleitorado brasileiro. É um momento de estarmos exatamente atuando de maneira mais discreta possível. O protagonismo hoje é do povo brasileiro e do eleitor. O Ministério Público Federal entrou com um pedido para que a Justiça obrigue o Estado do Rio de Janeiro a transferir ao Fundo Estadual da Saúde mais de R$1 bilhão. O dinheiro destinado à saúde foi usado de forma indevida. Está na Constituição Federal. Os estados são obrigados a gastar 12% do orçamento total em saúde, mas alegando dificuldades financeiras, entre 2013 e 2015, o governo do Rio de Janeiro não cumpriu a lei. Em 2016, a Justiça Federal já tinha determinado que o estado devolvesse os mais de R$1 bilhão ao Fundo Estadual da Saúde. Porém, uma liminar na época suspendeu a decisão. De acordo com a ação do Ministério Público Federal, o Rio vive hoje uma nova realidade, com o plano de recuperação fiscal do estado e a intervenção federal na segurança pública. Com isso, o caso merece uma nova avaliação. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, negou o pedido de liberação e manteve os bens do ex-diretor da Mendes Júnior, Alberto Elísio Vilaça Gomes, indisponíveis. A decisão foi no julgamento de uma medida cautelar em um processo de improbidade administrativa decorrente da Operação Lava Jato. No mesmo julgamento, a turma decidiu atender ao pedido para liberar a importância que estava bloqueada pelo Bacenjude, porque seria impenhorável. Os pedidos foram feitos pela Advocacia Geral da União para garantir que haja dinheiro disponível em caso de condenação. E você vai ver a seguir urnas lacradas. Depois de carregada, testada e lacrada, a urna retorna para esta caixa. Aqui, vejam só, possui a identificação da cidade do país de destino. Uma rede de lanchonetes foi condenada a indenizar um cliente por assalto à mão armada durante compra no drive-thru. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Kátia Gomes tem mais detalhes. Kátia, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. De acordo com o processo, enquanto compravam um lanche na cabine do drive-thru de um McDonald's no bairro de Moema, na capital paulista, o cliente foi abordado por um homem armado que roubou a carteira e a chave do veículo dele. Segundo a vítima, durante o assalto, nenhum dos funcionários do restaurante teria tentado ajudá-lo. A 4ª turma do STJ decidiu que o McDonald's tem responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor. O relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, disse que a rede de lanchonetes, ao disponibilizar o serviço de drive-thru aos clientes, acabou atraindo para si a obrigação de indenizá-los por eventuais danos causados. O relator destacou ainda que a própria publicidade da empresa prometia segurança aos clientes. Com a decisão, o colegiado manteve indenização por danos morais fixada em R$14 mil pela Justiça de São Paulo. William? Obrigado.
As eleições desse ano apresentam uma curiosidade com relação aos últimos 4 anos. É que aumentou a procura por uma vaga para deputado federal ou estadual por candidatos negros e índios. O salto maior está entre os indígenas, um aumento de mais de 50%. Veja na reportagem. Votar é uma chance de mudar o país para Evelyn. Ela faz questão de sempre avaliar o perfil dos candidatos. A gente precisa de algo novo, né? A gente já confiou em tantos deputados, tantos políticos que nunca fez nada. Nestas eleições, mais de 28 mil pessoas buscam um cargo político e quase 148 milhões de eleitores devem ir às urnas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Outro dado interessante é que nessas eleições, comparando com 2014, aumentou o número de candidatos negros e indígenas. Em 2014, foram 2.422 pedidos de candidatura encaminhados por pessoas que se declararam negras. Este ano, o número subiu para 3.161, crescimento de quase 30%. Entre os indígenas, o índice foi ainda maior. Saltou de 85 para 133 indígenas, 56% a mais do que nas eleições de 2014. Também foram pedidos registros de candidatura de 29 pessoas com o nome social. Em âmbito nacional, essa situação já muda. Isso porque o não indígena não vota no indígena. Então, isso nós temos que quebrar. Então, isso tem que quebrar também preconceito, racismo. São várias coisas que têm que ser quebradas para que uma pessoa não indígena considere o indígena como um potencial candidato. José Fernando está atento a tudo isso. Ele ainda está indeciso e, para escolher em quem votar, está de olho nas propostas dos candidatos. O candidato que eu procuro para mim é um candidato que tenha projetos que beneficiem o interesse coletivo, né? E que vise essa questão da renovação política, porque acho que o pessoal que está aí já há muito tempo está viciado, né? E o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que é responsável pelas eleições no exterior, realizou durante todo o dia a lacração das urnas, que serão utilizadas em outros países. O procedimento foi acompanhado por membros do Ministério Público Eleitoral, Justiça Eleitoral, Ordem dos Advogados do Brasil e membros do Cartório do Exterior. Uma força-tarefa para garantir que os brasileiros no exterior exerçam o dever de votar. No galpão do Tribunal Regional Eleitoral do DF, 680 urnas eletrônicas foram preparadas para a votação do primeiro turno. A preparação da urna começa com o carregamento do sistema. Em seguida, é checada a sessão para configurar o equipamento. Começa, então, o descarregamento dos cards. Este laranja, que reúne os nomes e números dos presidenciáveis, e o outro menor, com os dados dos eleitores daquela sessão. Após essa etapa, os técnicos testam o equipamento, que emite um boletim garantindo o funcionamento da urna, que, enfim, recebe o lacre, produzido pela Casa da Moeda e assinado pelo juiz eleitoral. Depois de carregada, testada e lacrada, a urna retorna para esta caixa. Aqui, vejam só, possui a identificação da cidade do país de destino, além do número da seção e da zona para onde ela será enviada. A urna eletrônica, o caderno de votação, os materiais impressos, uma urna de contingência para o exterior é a urna de lona, ou seja, deu problema na urna eletrônica, vai para votação manual. Os procedimentos de transmissão dos dados, né, depois da votação, isso tudo vai no material, cabina de votação, isso tudo vai no material que está sendo preparado a partir de hoje. Em caso de segundo turno, as embaixadas e consulados no exterior abastecem a urna com os dados atualizados e realizam uma nova cerimônia de lacre. Terminou o primeiro turno, a mídia do primeiro turno é transmitida para o tribunal e a mídia de contingência para o segundo turno já está encaminhada. Próximo do segundo turno, esses dados são transmitidos às embaixadas e consulados, que colocam nessa mídia, fazem uma cerimônia de carga novamente e a urna então está preparada para o segundo turno. Este ano, mais de 500 mil de eleitores estão aptos a votar no exterior. Em 2014, foram 360 mil. 680 urnas eletrônicas serão enviadas para 111 cidades. Outras 64 localidades irão receber as urnas de lona. No total, serão 784 sessões eleitorais. Na África e nos países da América Central e Caribe, principalmente, em alguns no interior da América do Sul,
nós verificamos que a instabilidade de energia é muito grande e eles não teriam como adquirir equipamentos para suportar o funcionamento da urna e nem garantia de que a urna funcionaria durante todo o período da eleição. Então, para esses, foi autorizada excepcionalmente a utilização só de urna de lona. A eleição no exterior terá uma particularidade. Cada sessão tem, em média, 800 eleitores por urna. No último pleito, foram 400. Isso otimiza o trabalho e os custos. O sistema que é alimentado na urna do exterior, ele é mais leve porque ele não tem os dados biométricos dos eleitores cadastrados. Fora isso, o eleitor só vota uma vez, que é para presidente. Então, é um voto mais rápido, mais ágil, ele demora muito menos tempo na cabina. A gente economiza com aluguéis de espaços no exterior, com convocação de pessoas para trabalharem. E daqui a pouco, os cuidados após o divórcio. Sabe quando a mãe ou o pai fala mal um do outro para o filho? Esse tipo de comportamento é punido por lei e tem nome: alienação parental. A alienação parental ocorre quando, por exemplo, a mãe faz o filho rejeitar o pai e o pai influencia a criança a enxergar a mãe de uma forma negativa. Por ser considerado uma forma de violência psicológica, o agressor pode sofrer medidas protetivas e até ser preso. Esta advogada achou que a vida ia melhorar depois da separação. Mas a relação com o ex-marido virou outro tormento. Ele quer ficar com a guarda da filha de 12 anos e tenta depreciar a imagem da mãe. Ele diz que eu sou brava, ele diz que eu sou chata, ele diz que sua mãe não deixou isso, sua mãe não deixou aquilo. E nem sempre é assim, porque é necessário entender que toda casa tem rotinas, tem horários, e não é questão simplesmente de deixar ou não deixar. Ele a induz a acreditar que lá seria melhor, porque lá não teria tantas regras, lá o relacionamento seria mais harmonioso devido à falta de cobranças. O que aconteceu com a família da advogada é um dos comportamentos de alienação parental. Esta advogada, especialista em vara de família, cita outras situações. Seu filho está doente, você leva para o hospital e sequer avisa. O pai ou a mãe avisam um para o outro. O seu filho tem reunião no colégio, tem algum problema no colégio, também omite isso do pai ou da mãe. Você vai viajar e não avisa isso para o pai ou para a mãe também. Você começa a falar mal do pai porque, de repente, o pai atrasou a pensão alimentícia, fez alguma coisa, e isso é um problema entre os adultos. A alienação parental é prevista na Lei 12.318 de 2010. O texto diz que, em caso de suspeita, um perito pode ser chamado para fazer a avaliação. Se ela for confirmada, o juiz pode determinar multa e a inversão da guarda, ou então mudar a guarda unilateral para a guarda compartilhada. A legislação ficou ainda mais rígida este ano com a Lei 13.431. A alienação parental passou a ser reconhecida como uma forma de violência psicológica e, por isso, o autor pode sofrer medidas protetivas e até ser preso. Hoje, a lei modificou um pouco, ela pegou o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha e trouxe para a vara de família que a criança seja protegida. Então, o que acontece? Está alienando a criança, está configurado isso, está comprovado. A gente tem que ter esse cuidado também, tem que ser comprovado. Pode-se pedir medidas protetivas. E as medidas protetivas, se não forem respeitadas, ela pode, inclusive, chegar à prisão do agressor. A alienação parental pode causar problemas psicológicos ao filho, principalmente se ele for criança ou adolescente. Os médicos descrevem ansiedade, medo e reações psicossomáticas, ou seja, que afetam a saúde física. A terapeuta infantil Celiane Secunho diz que menores vítimas da alienação parental são muito comuns no consultório. Ela destaca os prejuízos a longo prazo. Vai ter uma certa dificuldade de lidar com o personagem do mesmo sexo. Então, por exemplo, se o menino cresceu ouvindo falar que o pai não presta para nada, ele vai começar a ter que questionar uma série de figuras masculinas. Inclusive, mais adiante, numa figura de chefe. Para os pais, a dica da psicóloga é preservar a imagem um do outro diante do filho. É importante que o pai preserve uma boa imagem
da mãe e a mãe preserve uma boa imagem do pai, mesmo que não seja verdade no íntimo de cada um deles. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Fernanda Porto. Fernanda, conta pra gente quais são as últimas notícias. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro de hoje falando que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao STF manifestação contra o pedido de liberdade feito pela defesa de Eduardo Cunha. Desde outubro de 2016, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, está preso em razão de suposto envolvimento em um esquema de fraudes no Fundo de Investimentos do FGTS. Para a PGR, não há ilegalidade nos trâmites dos processos jurídicos da prisão de Cunha e, por isso, não tem motivos para ser concedido habeas corpus. No Rio de Janeiro, a Greenpeace Brasil foi condenada a pagar indenização no valor de R$3 mil a um homem. O caso foi parar na Justiça depois que Tiago Campos fez uma doação única no valor de R$40 em março de 2017. Depois disso, a ONG teria continuado a descontar o valor do cartão de crédito do homem por mais 4 meses. E no Rio Grande do Sul foi negado um recurso sobre direito autoral. O caso trata de pedido de indenização por uso de trecho do hino do Grêmio em latas de cerveja. A ação foi ajuizada pelo filho do autor da canção. Em primeira instância, o pedido já foi negado. Eu fico por aqui, você em casa, para rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, também fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.